Ó, entre uma prensa progressiva e uma semi-progressiva, qual o custo para a troca de calibres? Eu coloquei isso aqui, Isso aí eu tô jus pesquisando, hein. Obrigado pela pergunta aí. eu pus isso aí, essa pergunta, porque, assim, a gente estava discutindo, né, sobre prensa, né, qual prensa comprar, tal, né, porque todo mundo avalia as prensas e depois não avalia essa situação, né. Inclusive esse tipo de coisa aqui, o pessoal já até comentou, assim, deu uma pincelada numa live nossa, né, que a gente até comentou, porém eu não tinha, assim, pegado nenhum custo para colocar no recorte, nada assim, aí eu fiz esse tipo de coisa, né. Porque quando o cara vai comprar uma prensa C, uma prensa de estágio único, vamos fazer assim, uma prensa progressiva ou uma semi, ou uma progressiva, ele vê só o custo ali na hora, custo disso, custo daquilo, e aí depois ele tem uma surpresa, né, Marcão. Eu vou deixar você falar, porque você tem uma prensa progressiva e você está passando por essa situação. E eu tenho até umas fotos aqui, que depois eu vou passar, com o preço de alguns kits. Fala aí, Marcão. Então, a minha dúvida é quando você começa na verdade, a minha pesquisa era quando você começa a ter vários calibres para recarga. Como eu sempre trabalhei somente com 9 milímetros em recarga, então, desde que eu comprei a prensa, eu nunca me preocupei com isso, e eu deveria ter me preocupado lá atrás. Por quê? Porque quando você começa a acrescentar calibres, não é só o jogo de die. Você tem algumas coisas na prensa que você tem que fazer. No meu caso, prensa progressiva, tem que trocar shell plate, você tem que trocar algumas coisas. Então, você começa a ter alguns custos que você não imaginava que você teria. O bom que eu tenho pesquisado aqui da minha é que é muito mínimo o que eu preciso. Na verdade, o custo adicional que eu vou ter é por comodidade. E por isso que ainda não comprei. Então, não fiz a compra ainda da atualização por conta disso, porque agora eu não tenho o dinheiro para este conforto. Você Mas troca o shell plate e o cabeçote? então, o cabeçote, no caso da Pro 6000, ele é fixo, né? Teoricamente é só o shell plate. Mas quando você ficar trocando de calibre, você tem que tirar o polvorímetro daquele die que já está ajustadinho certinho do 9 milímetros. Você tem que Aí, tirar, entendeu? Você tem que ficar reaproveitando algumas coisas. No meu, no caso, como eu já tenho uma peça de reposição do carrinho do case feeder, então para mim é simples, é muito simples. E o case feeder tem o ajuste de altura, então não preciso trocar o case feeder. aí o seu Eu shell posso plate aí, utilizar o Marcão. mesmo. Então eu comecei a fazer essas. Então, tá vendo? Ó? Ele não é barato, mas também não é nenhum absurdo. Entendeu? Então, teoricamente, eu teria que comprar somente o shell plate para o novo calibre. Mas, pô, Agora, olha aqui, esse aqui é o da Dillon 650 e da 750. é, Porque aqui você tem que trocar tudo isso aqui, ó, né, a parte que é do case feeder, a parte que é a corrediça do case feeder, o abridor de boca, né, muda tudo aqui, ó. muda Esse aqui tudo, cara. esse aqui é da esse aqui aquele ali custava 1.884. Esse aqui é da RL 550, né, Mil 918. reais. E aí a diferença é, na minha eu vou ter que trocar só o shell plate, beleza. Só que eu vou ter que ficar toda hora ajustando o case feeder para cima e para baixo, subindo em rosca, aí tira polvorímetro do die, tira não sei o que. Então, a ideia era comprar um case feeder adicional, comprar um polvorímetro adicional, só que agora eu não vou dispor desse luxo, desse conforto. Eu vou ter que ficar fazendo na mão toda vez que eu vou fazer um calibre. A diferença é que eu vou ter que mudar a quantidade de munições que eu faço por vez de recarga, entendeu? Então, se eu ia precisar só de 100, pelo trabalho inteiro, já é melhor fazer 400, entendeu? Porque daí E você mexe uma vez, depois você volta para outro calibre, monta tudo, faz tudo. Então, você tem todo esse trabalho adicional para isso daí. então, e tem Então, é algo a uma ser pensado quando você vai comprar uma prensa. Segue mais uma dica, então, entendeu? tem um adicional aí também,
que é assim, né? Antes de falar do shell holder aqui, né? Quando, além de você trocar, vou deixar aqui esse cara, né? Além de você trocar esse camarada aí, em alguns modelos de prensa progressiva, o Celso lembrou isso quando a gente tocou nesse assunto. Tem dependendo do calibre, você tem que trocar a espoleta. Você vai ter que usar uma espoleta large. Numa É, o meu prensa. tem. O meu já vem junto com a prensa. Então, o seu é trocar só aquela pecinha. Mas tem umas prensas que você tem que soltar o negócio e Cara, trocar a realmente. própria a Frankfurt, a X10, eu tava vendo, é uma prensa fantástica, coisa assim de você Não, sonhar com ela. Só que, cara, se você for trocar de calibre, só para você montar e desmontar, passa de 1 hora. então, ela tem que. Porque o cabeçote que E aí, desce. e aí dá um desânimo. Não, eu entendo que é assim, né? Vamos supor, eu vou só supor uma situação aqui. Imagina que eu compre uma prensa progressiva. Eu vou usar na prensa progressiva o calibre que mais eu atiro, né? Vamos supor, eu tenho 4 calibres que eu recarrego, né? Eu vou usar na progressiva aquele que eu mais atiro, que é o 9. Os outros eu vou manter na minha prensa normal, né? Que no caso aqui, essa daqui minha agora. Deixa nós grande aí. Tira Peraí, essa daí. peraí. Peraí que eu, antes disso, eu vou colocar essa imagem aqui. Numa Ah, tá. prensa, só para finalizar, né? Depois a gente tira e... Agora, numa prensa de estágio único, você troca a ferramenta e esse cara aqui só. Que custa, que custa aqui, né? Eu só peguei de referência aqui no próprio lugar que eu estava pesquisando. Esse aqui, que é de uma marca boa, que é da RCBS, né? Custa 169, vai, 150 para arredondar. Um shell holder. Quer dizer, você só vai trocar os DAIs e esse cara aqui numa prensa. Então, o custo e a rapidez para você trocar é muito mais prático e mais econômico você ter uma prensa de estágio único, né, Tem que ser pensado. do que uma prensa progressiva. Então, é uma coisa que lá atrás a gente não comentou, por isso que a gente na live passada falou. Nessa live aqui eu voltei a comentar, porque sempre quando tem essa pergunta, que prensa que eu compro? Estágio único, e aí eu fiz uma comparação aqui, a semi-progressiva e a progressiva. Qual o custo, tá vendo? Dependendo, se eu não me engano, o kit da Frankfurt que você falou aí, ela custa quase R$ 3.000 para você fazer a conversão, entendeu? Fora os DAIs que você tem que comprar, né? Que você teria que comprar com uma semi-progressiva da mesma forma. Clube de tiro tem várias máquinas para não ficar trocando. Olha, eu conheço, eu não tenho só permissão para pôr aqui, mas eu tenho um clube lá do Paraná, que os caras têm 4 prensas daquela aquela P1100 da Acento, para dar conta lá. Lá no Typhon tem 3, entendeu? Por quê? Porque são os calibres que mais saem, né? Que é 9, 380 e 38. 38. É os que mais saem. Agora, tem gente que atira de 40? Tem, mas é menos. Tem gente que atira de 45? Tem, mas é menos, entendeu? O que mais atira, eles têm 3 prensas progressivas lá. Inclusive a P1100, eles têm tem um cabeçote extra, que a Mari, quando estava lá, ela trocava só o cabeçote. E o shell plate, né? Trocava só o cabeçote e shell plate para fazer o outro calibre, né? Que é aquela cabeça, aquela parte de cima da prensa. Então, é aquele tal negócio, né? É uma coisa que a gente passou por quando a gente discutia sobre esse assunto lá atrás, a gente passou despercebido, por isso que a gente trouxe aqui de novo para esse tema, para falar exatamente dele, exatamente desse tema aí. Deixa eu ver se alguém comentou alguma coisa aqui. Comentou aí, ó. O pessoal Tem, comentou. tem comentários aí. Ó, o Wilton falou aqui que na Dilo tem Ah, opções por... só que você passou aí, deixa eu só avisar o Clailson. Me inscrevi no canal, viu, Clailson? É que eu vi que ele estava aqui aí falando com vocês, por isso que eu pulei. Não, mas era só para dar o recado. Já tô Não, inscrito aí beleza. também. Ele falou assim que da Dillon aqui tem opção por $600, né? Fabricação E nacional, ele complementa.
E aí, fabricação nacional, deixa eu ver o Celso, que o Celso falou aqui. Ali, Classic Torre, custo da conversão. Aí, ó, um shell holder. Olha. Um tool head. Exatamente. Um head, né? Um tool head. Quando você quer trabalhar com outro cabeçote, né? Ó, a prensa que ele está falando é essa daqui, ó. Só para exemplificar, né? O custo é você trocar o shell holder que vai aqui e um cabeçote desse aqui, ó. Peraí. Quando você quer trabalhar com mais de um cabeçote. É isso que o Celso está falando. Essa tour de Classic dali, na minha opinião, E o é shell o melhor holder não. Peraí que caiu meu fone aqui, peraí. E o shell holder normalmente Eu não vem estou no, escutando o que vocês no estão kit de, falando. de DAIs, não vem? Então você já não precisa nem comprar vem. ele. Inicialmente eu não tinha outros cabeçotes, né? Eu trocava a ferramenta, só trocava o shell holder. Mas, igual o Celso falou aí, para comodidade, você tem outro cabeçote, puxa, aí as ferramentas já fica tudo calibrada lá, reguladinha, é só tirar e pôr o outro, né? Sim, ela tem a vantagem, Val, também, de ter uma alavancada a menos, né? Exatamente, né? Aí, ó, prensa progressiva, como já dito, requer um Ah, enxoval muito maior. E é muito isso aí. obrigado, Celso. Era uma coisa que eu ia acabar esquecendo de falar e você, como sempre, nos ajudando. O cara faz produto, porque assim, o cara para ir para uma prensa progressiva é porque ele atira muito e ele quer uma quantidade grande. Então ele não vai fazer, sei lá, 200 munições. Ele vai fazer porque para justificar até o custo da prensa, né. Então numa prensa progressiva, vamos imaginar que o cara atira aí, sei lá, 1000 munições por mês. Vamos fazer uma conta aí mais redonda. Pô, ele vai ter que ter um enxoval maior que esse, de pelo menos aí 2.000 estojos aí para fazer esse ciclo aí de recarga, né. Então o enxoval, muito bem lembrado pelo Celso aí, é bem maior, né. Então também é uma coisa aí que tem que se levar em conta aí. Valeu, Celso, muito obrigado. O Rodrigo aqui: "Eu estava pensando em comprar uma prensa tipo O, mas com argumentos seus de que após iniciar na recarga e gostar, posso me arrepender." É, Não, cara, é você não tá errado não, Rodrigão. Não tá errado não. A única coisa que a gente comentou aqui é de você ponderar. Primeiro ponto, na minha visão, tá? Recarga você tem que realmente, antes de comprar a prensa, você tem que saber recarregar. Minha opinião. Sim, pelo sim. pelo Ficou como dica, pondere se você vai calibrar, fazer recarga de um calibre ou se você vai fazer de 50 calibres. Aí isso é algo que você tem que pensar em todo esse enxoval em qual prensa você vai utilizar. Então você tem um monte de passos antes de comprar a prensa que você tem que tomar a decisão. Quando eu iniciei na recarga, eu iniciei numa progressiva. Apanhei, cara. Apanhei. Por quê? Porque eu não tinha o conhecimento pleno da recarga e não tinha o conhecimento pleno da prensa. Então, eu apanhei. E aí, quem me ajudou muito foi o Valdo, o Celso, o Arada. Esses caras pararam a vida deles para me ajudar. Entendeu? Então, hoje, eu consigo navegar perfeitamente com a minha prensa. Sei aonde eu posso encontrar problema, onde eu posso criar problema. Eu sei tudo já identificar. Agora, não desanima não, cara. Não é a prensa O, se te atender agora e te atender daqui a 2 anos, é uma bela prensa, não tem problema nenhum. porque assim, as prensas de estágio único é a C e a tipo O. Aí a gente tem as torres, né, que tem ali, tem essa daqui que eu tenho agora aqui, Da Centro, a é que Centro essa daí é robusta, né? é. Essa daí é prensa pau pra toda obra. Então, aí o que que acontece? Esse tipo de prensa, tanto a Torrit dali, como outros modelos de outros fabricantes e essas tipos aqui, elas continuam sendo de estágio único. Porém, você tem mais ferramentas aqui, você não precisa ficar tirando e colocando, que nem essa prensa aqui tem 9 estágios. Dá para você pôr 3 calibres aqui e ficar e carregar sem ter que ficar trocando.
Então, como eu falei, toda prensa, todo equipamento, ele vai ter os seus pós e contras, entendeu? Tudo. Todos esses equipamentos, eles vão ter: "Ah, eles são bons aqui, mas são ruins aqui". O outro, é bom aqui, mas é ruim aqui, entendeu? Então sempre vai ter as qualidades e não vou falar defeitos, as coisas que talvez você fala assim: "Puta, mas não podia ser diferente?". Então, é igual o Marcão falou, avalia, põe no papel, vê o que que é melhor. "Ah, mas por que que eu quero uma tipo O? Se eu colocar um pouquinho mais de grana, eu consigo comprar uma outro tipo de prensa? Então compra esse outro tipo de prensa, você não vai se arrepender". Se você comprar tipo O e depois falar: puta, agora eu vou ficar fazendo um por um aqui, tem que ficar Agora eu colocando, vou passar a tirando". tirar 1000 vezes por É, mês. então, se você Tem que compra um fazer pouquinho 1000 uma vezes. se você compra uma prensa um pouquinho melhor, você não vai se arrepender, entendeu? Às vezes compensa esperar mais 1, 2 meses e comprar uma outra prensa, ou então parcelar, fazer qualquer coisa aí.